Uhul! Boa noite, amigos da TV Rio Mafra. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência. E estamos mais uma vez aqui juntinhos, né? Eu, você, o Davidson e você aí, a Beth, a Maruza. Estamos todos juntos para fazer mais um programa e que esse programa seja útil para todos nós, com as bênçãos divinas que os nossos protetores do plano espiritual maior nos auxiliem para que nós possamos ter um bom programa, um bom entendimento e que nós possamos passar a nossa ideia aí para todos, né? E que o Davidson, na verdade, vai passar aí os seus ensinamentos para nós. Antes do Davidson chegar, eu quero então dar início ao nosso podcast chamado de todas as semanas de Papo Cabeça. Muito bem, de volta então. Estamos agora iniciando o nosso Papo Cabeça de hoje falando sobre depressão. Então a gente vai precisar saber o que é depressão, como é que começa isso, será que eu sou depressivo? Será que tem a ver com ansiedade? Será que tem a ver com luto? Será que tem a ver... Criança tem depressão também? Segundo informações... Boa noite, Davidson! Você está aí? Boa noite, seu Nelson. Estou aqui na minha tapioquinha de sempre, na boa. Né? Cheguei agora há pouco aqui. E vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Prazer enorme estar junto com você, junto com todo esse pessoal que nos acompanha. Vamos juntos aí abrir um pouco a nossa cabeça sobre esse assunto, né? Mais de 20% da população do planeta sofre de algum tipo de depressão. São cifras alarmantes, é o mal do século. E vamos falar sobre isso, Nelson. Estamos aí abertos para todo mundo. Você falou em dados, Davidson. Andei pesquisando algumas coisas aí sobre depressão. E no mundo aí, se eu não me engano, o Brasil está no ranking aí, né, do Mundial. Onde tem mais ansiedade, sofre mais de ansiedade é o Brasil. Então, assim, ó, eu vi aqui uns dados aqui, ó, que está 20% da parte do mundo mundial, 20% mundial é com depressão. Então, isso significa 1 bilhão, 20% do mundo todo, o Brasil. Entendeu? Do mundo todo, 20% pertence ao Brasil com depressão. Dá mais ou menos aí 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão com depressão. 1 bilhão, Nelson. Desculpa te corrigir, mas é 1 bilhão. Eu falei 1 bilhão? 1 bilhão? 1 milhão, você falou, é 1 bilhão. Não, é 1 bilhão. Exatamente, é 1 bilhão bilhão e meio de pessoas. Então, corrigindo aí, obrigado pela correzione, é 1,5 bilhão de pessoas. 15% dos brasileiros, mais ou menos, uns 30 milhões com depressão no Brasil, né? É isso? Isso 30 mesmo, milhões, mais ou menos 30 é uma milhões. cifra alarmante, é algo assim fora de cogitação, Nelson. É muito... Então, o Brasil é o que tem mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. A ansiedade é o sintoma mais comum da depressão. Distúrbio do sono também, né? Você vai falar sobre distúrbio do sono. Isso a gente já está devendo há algum tempo aí, pessoal, falar do sono. Hoje você vai falar do distúrbio do sono também. Engraçado, Davidson, que eu estava vendo aí que as mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão, né, que é o mal do século, para cada 4 pessoas com depressão, 3 são mulheres. E um é o homem, só um homem. Mas por que isso? Porque o homem,
na verdade, ele não se manifesta, né? A mulher, ela mostra, ela manifesta a depressão, os sintomas, ela mostra os sintomas da depressão, e o homem não mostra. Nós estamos com 11 pessoas. A Beth, boa noite, Beth. Tá, seja bem-vinda. Aqui a Ana Beatriz também. Quitchell, fala Ana Beatriz Quitchell, boa noite. Então, assim, ó, já já nós vamos precisar da participação de todos vocês aí, hein, pessoal? Só terminar esses dados aqui, ó, que o homem, cada 4 pessoas, 3 são mulheres e 1 é homem. Por que isso? Porque o homem não manifesta, ele faz uma fuga, né? O homem ele foge da depressão, então ele não mostra os sintomas, ele reage com a fuga, porque o homem não quer ser doente, o homem não gosta de ser doente, o homem não pode ser fraco, né? Não pode chorar, né, Nelson? O orgulho não permite. Então o que ele faz? Ele corre para a bebida, né? Nas drogas, ele corre para o trabalho em excessivo, ele corre para manifestação física, né? Fazer academia, esforço físico para disfarçar. E até para agressividade também, Nelson. Muitas vezes, né, essa agressividade masculina é uma válvula de escape para um processo depressivo, para uma angústia que a pessoa carrega, sabe? É verdade. Michele Bauer, boa noite, querida. Obrigado pela companhia. Edna Aparecida Padilha, boa noite, Nelson. Estou curtindo vocês aqui de bairro Bom Jesus. A Edna que presenteou a gente aí com um presentinho da Formigas, né? Das Formigas lá de Minas Gerais. Ela trouxe umas formigas para nós, mas não é de verdade, é formiga de ferro. Luiz Carlos Brezin, olá, boa noite, estou acompanhando vocês. Maravilha. Então, só para terminar aqui, então o homem faz isso, porque o homem é muito minucioso, é muito dengoso, né, Davidson? Você já viu o homem quando está com resfriado? Diz que o homem quando está com resfriado... né? Nunca, já pensou isso? Quando o homem está com resfriado, ele se entrega, fica todo mole, né? Não há quem aguente. Mas tem muita estatística nesse sentido, sabe, Nelson? Porque o homem vive 7 anos a menos que a mulher. O homem, ele tem uma série de questões aí, que o homem não vai em médico, o homem não faz exame, o homem não procura, o homem acha que ir fazer terapia é coisa, sei lá, que não é coisa de homem e assim por diante. Por isso que morre mais cedo, por isso que sofre mais, né, de infarto. Então, o homem infarta muito mais do que as mulheres, porque guarda tudo isso. Não vai externar aquela dor, aquela angústia, aquele processo todo que está... Olha aqui a Beth dizendo, pior que eu já vi isso aí, ó. Ô, Beth, você fica quietinha aí, você fica quietinha, Beth. Vem por aí. Hoje você não pode se manifestar. Não pode. Olha, cuidado que o Nelson pode estar nervoso aí. Agora, é muito importante, Nelson, a gente falar sobre isso, né? Muita gente fica ali quietinha no canto, está passando por um problema sério, muitas vezes está acompanhando um filho passando por um problema sério. Se falou em depressão infantil, hoje é algo cada vez mais presente nas famílias. Então, essa depressão infantil que o pai não percebe, a mãe não percebe, acha, não, é a fase, não, é assim mesmo. Eu lembro de uma história de um paciente, ele se tornou paciente depois de muitos anos, mas eu conhecia essa pessoa já antes, né? A Marli está aí com a gente aí. Boa noite, Mano e Davidson. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Marli. Beijo. E esse quadro, Nelson, dessa pessoa, podia ter sido revertido se houvesse essa observação. Inclusive lá, a criança passando por um monte de crises e o pai e até mesmo um profissional da área de saúde dizendo, não, isso é uma fase, já passa, sabe? Não, o adolescente teve contato com maconha lá, mas isso é uma fase, já passa. Não passou, tá? Não passou e o problema se agravou muito e algumas questões são reversíveis. Então é importante a gente saber, é importante a gente estar antenado aí, o que está acontecendo. Será que meu filho está passando por um problema, minha filha está passando por um problema, minha mulher, meu marido? Será que eu devo procurar ajuda médica, ajuda psicológica? Quando que eu devo fazer isso? São perguntas que eu acho que são muito importantes que a gente traga à tona, né? E que as pessoas aí perguntem e a gente possa bater um papo muito cabeça, né, Nelson?
Bem de cabeça, papo cabeça, na verdade. Ô, Davidson, eu vou fazer Oi, algumas colocações aqui, depois se você, eu quero que você me responda sobre, vamos por lá. exemplo, a ansiedade, né? Eu pesquisei aqui também, ó quem chegou aí, ó, a Júlia, boa noite, meus amigos, boa noite, Boa querida noite, Júlia, que Júlia. dá aí uma força para a gente, vai compartilhando, vai chamando Isso, pessoas, pessoal, é muito convidando. importante. A Júlia Grupo está da fazendo isso, família, né, né? Nelson? É, Grupo da família, manda lá para mais pessoas estarem junto com a gente aqui, porque é um assunto que precisa ser escutado. utilidade pública. A ansiedade, como é que funciona? A ansiedade, eu fiz uma pesquisa ali, a gente não vive no presente. A gente está sempre querendo a vida toda no futuro. Ou seja, eu anseio que amanhã vai ser melhor. Eu vou buscar uma coisa que eu vou trabalhar hoje para eu conquistar alguma coisa amanhã, no futuro, eu quero ser isso. Eu vou conquistar coisa no futuro. Então, assim, a gente está sempre olhando no futuro. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui. Fala, Juliane M. Lopes. Ah, tá. Acabou de chegar. Mas tinha mais uma pessoa aqui. A Acabou de Janaína. compartilhar, Nelson. Ela Ah, compartilhou aí, acabou ó, de ela está seguindo a gente, compartilhar. está compartilhando, a Júlia. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. A Janaína Becker também está aqui conosco. Obrigado. Então, assim, ó, a gente nunca está no presente. Quando a gente está sempre buscando o melhor, mas nunca enxerga que o melhor, que o hoje, já foi o ontem que a gente estava almejando. Nós estávamos querendo, buscando alguma coisa ontem, e o que a gente estava buscando ontem, o futuro é hoje. Nós alcançamos ou não, mas esse futuro é hoje aqui. E a gente não valoriza a nossa vida, não valoriza os nossos entes queridos, não valoriza o nosso trabalho, não valoriza a nossa comida, não valoriza nada, porque a gente não tem olhos para isso. A gente só tem olhos para o futuro. E o tempo todo isso gera uma ansiedade grande e isso pode provocar aí a depressão, né? Outra coisa, eu tenho aqui 11 sintomas, eu trouxe 11 sintomas que podem levar a depressão. Você quer que eu falo ou você... Pode falar, Nelson. Não, fique à Então, assim, eu vou vontade. falar bem rapidinho, ó. Ou se você quiser falar cada um deles e eu falo sobre cada um deles, também pode. Acho que não vai Quer dar falar um por tempo. um? Não Eu vou sei. falar um por um aqui. Eu vou E eu falar falo rapidinho aqui. eu vou Vai lá. jogar tudo, aí você já sabe, né? Porque você Então que é tá bom, tranquilo. você é o cara. A disforia, pessoa que não tem euforia, né? Disforia, anergia, pessoa que não tem energia, né? A anergia, a anedomia. Anedomia, não sei o que é, que não tem domínio, sei lá o que é Não, acho que está anedomia. relacionado com anedomia, Nelson. Deve estar relacionado com a fala, sabe? Que a pessoa fica mais quieta, lá Ah, mais. verdade, verdade. É o distúrbio, tem o distúrbio do sono também, a Uhum. ansiedade, distúrbio psicomotor, distúrbio de linguagem, raciocínio, né? O raciocínio lento, a tensão, esgotamento físico, pensar sempre na morte, e o distúrbio distúrbio alimentar. Então, esses 11 aí eu ouvi dizer assim, ó, que se a gente tiver pelo menos 4 desses que eu falei, aí a psiquiatria e a psicologia considera que nós estaremos com Num quadro depressivo, um né? quadro depressivo. Tem que ter pelo menos 4 a 5 desses daí. Sim. Beleza? Existe também, Nelson, a intensidade com que isso acontece e a frequência com que isso acontece, tá? A Júlia está dizendo aqui, ó, quando Tá. estamos doentes mentalmente, o apoio de amigos e familiares fazem toda a diferença. Com certeza, Júlia, isso é fundamental, o apoio, né? E até mesmo é muito importante, ó, a Lourdes está aí com a gente também, Nelson. Boa noite, está Boa dizendo boa noite, noite para o Lourdes. Nelson, boa noite, Lourdes. E no meio disso tudo, é muito importante a gente entender o que está acontecendo para poder ajudar aquele familiar. Porque é muito comum, quando a pessoa está em depressão, o familiar diz assim: ah, mas acorda para a vida, olha só a tua vida, você tem uma vida boa, você tem um bom casamento, você tem filhos que te amam. Tudo isso daí é muito bonito, é muito legal. Mas para quem está num quadro depressivo, nem sempre é o melhor. Tá? E muitas vezes, aquela pessoa no quadro depressivo, ela precisa externar aquela angústia.
Então ela precisa chorar. E daí o marido diz: não chore, não chore, por que você está chorando de novo? Ah, peguei você chorando de novo, pare de chorar. Muitas vezes aquela mulher, ou aquele marido, ou aquele filho, precisa de chorar. Precisa de ter um choro assistido, tá? Mas precisa de chorar. E às vezes a gente está barrando aquele choro achando que está ajudando. Então, de boa intenção, o inferno está cheio. A gente precisa entender o que está se passando. Esses sintomas que você falou, por exemplo, a gente pode pensar em crise de choro. Tá? É muito comum a pessoa que sabe que todo dia chora, às vezes do nada a pessoa está chorando. Então, isso é um sinal para a gente observar. Aquela pessoa que quer ficar mais no quarto, que não quer sair do quarto, sabe, até mesmo aquele adolescente ou aquela criança que não quer mais sair com os amigos, quer ficar no quarto, não quer mais andar de bicicleta. Então, isso tem que bater um alerta, a gente tem que observar o que está se passando, tá? Vamos ver o que a Beth está falando aí, Nelson. Muitas vezes nós nos preocupamos com casa, aparência física, em ter coisas e não nos preocupamos tanto em tratar nossas emoções. Boa, Beth, muito boa a colocação da Beth. E essas emoções a gente precisa entender, a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa se autoconhecer, sabe por que eu estou tendo aquela emoção, por que eu estou triste, por que eu estou alegre, por que isso está acontecendo comigo, né? Ó, a Júlia está aqui, ó, compartilho com vocês tudo porque um dia eu tive isso para me ajudar. Olha que interessante a colocação da Júlia. E é muito importante a gente aprender mais sobre toda essa questão. Mas então, vamos nós. Se a pessoa está ficando mais quieta, se está ficando no canto, se ela tem, que nem o Nelson falou ali, alguns distúrbios de alimentação, então a pessoa começa a comer muito ou começa a comer pouco demais, isso pode ser um sinal de um processo depressivo. E aí a gente vai pensar em frequência disso, tá? Ah, isso aconteceu uma vez só a cada 1000 anos. Tá, então não é uma depressão, né? Não, Deus, isso está acontecendo todo dia. Então, esse processo da gente ver frequência e intensidade vai também caracterizar esse processo depressivo ou não. O que mais que pode trazer a questão depressiva? Então, o Nelson trouxe ali distúrbio de alimentação, distúrbio de sono. Então, a pessoa começa a ficar com insônia, ela não consegue dormir, ela demora muito tempo para dormir. Isso pode estar relacionado a um processo depressivo? Sim. E qual que é a diferença entre depressão e ansiedade? A ansiedade é aquela pessoa que não sabe que não para quieta dentro dela mesma, que ela está numa angústia muito grande, né? A Janaína está dizendo aqui, ó, bipolaridade, oscilação de humor também se associa à depressão? Sim, Janaína, é diferente, é e não é, tá? Vamos explicar a bipolaridade, sim. Deixa eu só terminar esse ponto aqui, já explico sobre bipolaridade. Então, o que acontece? Existem vários fatores que a gente pode associar, mas é importante observar e é importante procurar ajuda de profissional, seja através do SUS, seja procurar um médico, procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode carregar um sofrimento desnecessário. Deixa eu falar um pouquinho de bipolaridade, pergunta do nosso ouvinte ali, da pessoa que está nos assistindo aí. A bipolaridade, ela está relacionada, tá? Com justamente essa variação. Então, quando a gente pensa em bipolar, a gente está falando de dois polos. A depressão seria um polo só. Então, a depressão, a pessoa está lá naquele polo. Qual polo? O polo de estar jogado no canto, de não ter força, de não ter energia, sabe, de não ter vitalidade, de não querer falar com ninguém. Isso é depressão. E a ansiedade é o outro polo. A ansiedade, a pessoa está limpando a casa de madrugada, 3 horas da manhã, a pessoa está limpando a casa, e está fazendo isso, está fazendo aquilo, e não para de falar, e isso, e vai para um lugar, e vai para o outro, e vai para a balada, e vira a noite, 3, 4 noites. Então, isso aí estão falando de ansiedade. Trabalha demais e está naquela loucura toda, e fala, às vezes não consegue nem falar, que o pensamento não acompanha a fala, engole as palavras. Isso é ansiedade. O que é bipolar? Ora está na ansiedade, ora está na depressão. Então, ela está em dois polos. A gente poderia falar de borderline também, que é uma estrutura mental onde é mais extremo que a questão da bipolaridade. Mas justamente essa bipolaridade, o que é? É o fato de você ora estar de uma forma, ora estar de outra. Inclusive, o tratamento para bipolaridade é bem diferente do tratamento da depressão. A depressão, você precisa tirar aquela pessoa daquele estágio que ela está mais lá embaixo e trazer ela para o eixo. Já o bipolar, não. Inclusive, os médicos, eles não utilizam o mesmo tipo de medicamento, porque se eles botarem alguma coisa para melhorar o ânimo do bipolar, essa parte ativa do bipolar estoura. Então, existe medicação diferente, existe tratamento diferente.
Dentro da questão psicoterapêutica também é um tratamento diferente quando você aborda bipolar, borderline, quando você aborda uma pessoa que está em depressão ou está com crises de ansiedade, e às vezes essas coisas se misturam. Tá? Às vezes esse desequilíbrio acontece dentro da ansiedade e dentro da depressão. Tranquilo, seu Nelson? Não sei se eu expliquei aí bem como é que funciona essa coisa toda. Tranquilo, você sempre explica muito bem. Você quer fazer outras perguntas, Nelson? Tem Eu alguma queria outra dizer, pergunta que você queira eu trazer? O queria pessoal dizer o de casa. seguinte, não, é que assim, ó, o depressivo, a pessoa que está na depressão, não é uma crítica, é uma colocação. Tem a ver com a rebeldia. Desculpa, tem a ver com a rebeldia, com o orgulho, tem a ver com a, o egoísmo também, né? Que a pessoa não consegue ver fora dela, ela só vê o mal que está dentro dela. Isso não é uma crítica, é uma Sim, realidade. sim, Assim, sim. ó, por que é rebeldia? Porque todos nós hoje, nós no estágio que nós nos encontramos, nós temos conhecimento de sobra já. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E isso já é um estudo que eu já tenho visto por aí. Não sou eu que estou falando. Nós já temos conhecimento do que é certo e do que é errado. O que acontece então? A nossa consciência, ela nos cobra. Então, a gente tem esse sentimento de culpa, porque a gente sabe que a gente vai ter que passar por um processo de acerto de contas. Então, a gente não quer ver isso, a gente é rebelde, a gente não quer mudar e a gente não quer mexer nenhum palito, porque isso dá trabalho, ou a gente não quer largar o osso porque tá no comodismo. Não sei se isso aí tem alguma coisa a ver, se você quiser comentar sobre isso. Sim, Nelson, eu acho que eu vou trazer uma questão de Aqui consultório, sabe? aham, Pode falar. Deixa eu só colocar aqui que a menina está colocando aqui, ó. A Júlia Bauer está dizendo. O que ela colocou aqui? Obrigado, né? Obrigado, Ah, isso. Nós colocou que agradecemos, obrigado. Janaína, você está junto com a gente aqui. Gratidão, querida. Isso. Ela tá aqui marcando pessoas também. Muito obrigado. Você está marcando um monte de gente aqui, ó. Show de bola. Olha aí, ó. A É, o pessoal Mari Ubrich marcando também aqui. está aqui. A Júlia. Vamos chamar nossos amigos para esse papo pessoal, curtir, compartilhar essas conversas. Maravilha. Pode Obrigado, salvar Júlia. vidas, Pode concordo salvar vidas. plenamente. Aham. E a Michele também marcando aqui Marcando pessoas. É isso aí. pessoas, né? Agora é Vamos lá, Nelson, contigo. vamos Vai lá. trazer um pouco da prática clínica, tá? Existe Legal. uma frase dentro da medicina que diz assim que a clínica é soberana. Então, muitas vezes o médico, eu não sou médico, né? Eu trabalho com saúde mental, estou aí, trabalho já há muitos anos na psicanálise e estou me formando em nutrição, mas não sou médico. Mas tem uma frase que vem da parte clínica que diz que a clínica é soberana. Então, o médico, por exemplo, ele está lá com um monte de exames na mão e ele está olhando para o paciente e ele está vendo uma outra coisa. Então, existe essa regra que diz que o que está acontecendo no consultório é o que vale mais. E muitas vezes isso salva vidas. Então, é muito importante a gente trazer experiência de consultório. O que acontece dentro do consultório nesse tocante que você falou? Isso que você falou é muito válido. Realmente, as pessoas às vezes não conseguem encarar certas situações, precisam de choque de realidade, precisam amadurecer para a vida para sair de um processo depressivo. Mas é importante a gente lembrar que existem outras causas da depressão também. Então, que outras causas são essas? Por exemplo, a memória que a gente traz. Então, muitas vezes o paciente não sabe lidar com esta memória. Carrega uma dor lá da infância que não consegue administrar. E talvez ele diz, tá, mas dê a volta por cima, levante, faça. É relativo. A gente não está na pele daquela pessoa para saber o que a pessoa passou. Eu gosto de relatar muito, eu pego muitos pacientes que têm problema com os pais, né, que sofreram muito de abusos de todo gênero e uma série de problemas relacionados com os pais, tá? A Bia está dizendo aqui, ó, e lembrando que depressão não é falta de Deus. Boa, Bia, boa tua colocação. Vamos falar sobre isso aí também. Então, muitas vezes, a pessoa traz aquela angústia da infância e não consegue administrar, porque a angústia é muito forte. Eu, Davidson, por exemplo, o que eu tenho de lembrança de pai e mãe? Eu tenho lembranças boas. Eu lembro do meu pai me levando para ir para a praia, me levando para pescar, passeando comigo. Essa é a lembrança que eu tenho do meu pai
as lembranças da minha mãe me acolhendo, dizendo: filho, amanhã vai dar certo, você vai conseguir. É isso que eu lembro do meu pai, é isso que eu lembro da minha mãe. Agora, nem todo mundo tem essas lembranças boas. Tem pessoas, tá? Olha aqui, a Janine dizendo aqui, ó, famosos gatilhos, exatamente, Janine. Então a pessoa traz aquela angústia de uma infância muito mal resolvida e aí ela não consegue administrar isso. Muitas vezes precisa de uma ajuda profissional para dar um empurrãozinho, para fazer entender, para ter esse choque de consciência e transformar. E existem questões que acontecem na infância que muitas vezes, mesmo com o apoio profissional, mesmo com a utilização de medicamentos, a pessoa tem muita dificuldade para sair. Principalmente se isso acontecer nos primeiros 1000 dias, tá? A Júlia está dizendo aqui, olha aí, Lombardi, minha filha com a gente, a Júlia que está falando da filha que está junto aqui, que legal. É a Seja Janaína? bem-vinda, né? É a É Janaína A Becker, Janaína, a filha dela. exatamente. Ah, a Janaína que é a filha da Júlia? Ah, que legal. É. Sejam bem-vindas, mãe, Hã? filha e família inteira, né, Nelson? Ah, não, é a Bia, a Ah, então é a Bia, Bia, não tem problema é. não, estamos todo mundo junto aqui. Tá, mas o que que acontece, pessoal? Vamos falar da falta de Deus também ali que está sendo colocado. É É. muito importante a gente entender que tem essa depressão que vem de uma angústia que aconteceu quando a criança tinha 6 meses. E isso pode ser muito forte agora quando a pessoa está com 40 anos e a gente precisa mexer, precisa ajustar. E essa angústia pode ser tão forte que seja muito difícil de ser tratada e de ser enfrentada sozinho. Isso não quer dizer que a gente tem que se jogar nas cordas porque eu estou com um problema, porque eu estou com uma depressão. A gente precisa aprender a enfrentar como homem e sair daquilo. Mas nem sempre é tão fácil. E no meio dessa história toda existe uma outra questão muito importante que a boa parte das pessoas não sabem, que é o que a gente chama de depressão orgânica. O que é depressão orgânica? É a falta de determinados elementos no nosso corpo que provocam depressão. Por exemplo, a falta de vitamina D provoca depressão. A falta de B12 provoca depressão. A falta de magnésio provoca depressão. Então, a falta de vitamina C, tem muita gente que diz: eu não gosto de fruta. Negócio de fruta não é comigo, não. Eu não como fruta, não gosto de fruta. Já escutei muito isso no consultório. Se a pessoa não tem fruta, vai ter vitamina da onde que ela vai tirar as vitaminas, né, e principalmente a vitamina C, se ela não utiliza de frutas? Então vai ter um déficit de vitamina C, e essa deficiência de vitamina C pode provocar, por exemplo, confusão mental. Então, não é só a emoção, não é só a questão da infância, existe também falta de nutrientes, alteração no funcionamento intestinal, por isso que eu estou fazendo nutrição, porque é a maneira de eu ajudar meu paciente que está com depressão, que está com ansiedade orgânica, tá? Mas, Nelson, antes de passar a palavra para você, eu queria falar um pouquinho sobre essa história da falta de Deus. Então, é É isso muito que eu queria comum, dizer né? aqui. Eu não sei se Pode ela falar. perguntou ou se ela está afirmando que é falta de Deus. Na minha Não, acho que ela está opinião, afirmando que não é falta de Deus, Nelson. Acho que é isso que ela está falando. ela disse que não é falta de Deus, né? Aqui, ó. Ela disse, ela está afirmando, né? Está afirmando, E exatamente. lembrando que depressão não é falta de Deus. Eu É, acredito que é falta de Deus. Não é Deus em si, sim, na religião, mas é sim. a fé. É falta de fé misturado com a culpa aí, né, que a gente tinha falado ali. Eu acredito nisso, que seja falta de fé também. Não que a falta de fé vai te trazer a depressão, não é isso. Mas se você tiver fé em alguma coisa, tiver fé que você, num futuro, numa coisa melhor, porque se você não tem fé em nada de bom, como é que você vai se reerguer? O que Nelson, você eu acha? concordo e discordo de você. Vamos Olha nós. aí, nós vamos entrar no cacete já já. Já, 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 já. O que que acontece? Não temos dúvidas que a presença, vamos dizer assim, da espiritualidade na nossa vida, seja através de que religião possa ser, ou até mesmo sem religião. Tem pessoas que são espiritualistas e não têm nenhuma religião, né? Então, Sim, essa crença, a oração, você acreditar que existe algo maior que te ajuda, isso tudo auxilia muito na saída da depressão. Não se discute isso, tem muitas, não é só uma questão assim de visão geral, é uma questão de pesquisas científicas profundas. Tem muitas pesquisas que englobam essa trajetória. E sabe-se que pessoas que têm mais fé, por exemplo, têm menos depressão. Então isso está muito claro para todos nós, tá? Ou seja, a religiosidade
A espiritualidade, principalmente, que é diferente de religiosidade, ajuda muito. Ponto. Evidências científicas comprovam isso. Mas vamos nós. Mas nem sempre, tá? Essa questão do quem está depressivo é quem não gosta de Deus ou quem não Não, está atendendo a sua religiosidade da forma adequada. Por quê? Porque, inclusive, existem distorções dentro da religiosidade. Vou colocar um problema muito comum que acontece entre pessoas religiosas, que é o fato de fugirem através da religião. Então, que nem a gente estava falando de sim, futuro, né? Tem gente que diz assim: não, eu não preciso ser feliz hoje. Eu atendo pessoas que estão em relacionamentos complicados, tá? Estão ali em relacionamentos doentios, até, digamos, próximos a ter aí um problema de feminicídio ou coisas do gênero. E daí a pessoa, ó, a Bia está falando aqui, ó, fala um pouco sobre TEPT. Beleza, vamos conversar o sobre que esse que é TEPT. TEPT? Pois É um é, partido político? Não vamos falar olha, de política aqui. Né, eu quero, explica mais o Será teu que é TEPT para eu TPM? ver se Será o que é que que é. TPM? Não, não, não é TPM não, tá? É alguma terapia que eu acho que ela tá falando Ah, aqui, só que eu não sei se ela está é querendo dizer uma terapia terapia ou outra. Ma intensiva do Partido dos Trabalhadores. pode ser, pode ser. Explica um pouquinho pra gente, Bia, o que que você quer dizer com essa terapia aí, para poder a gente explicar melhor aqui, tá? Para eu não falar uma coisa e você está querendo que eu fale outra. Mas vamos voltar lá para a história da falta de Deus, Nelson. Então, por exemplo, existem pessoas que, porque acreditam que depois da morte vão ser felizes, então não precisam ser felizes na vida. Isso existe? É, Existe, muito. E isso, infelizmente, é um grande erro. Tá, Davidson? Erro acreditar que depois da morte vai se encontrar um paraíso, por exemplo? Não, mas não viver porque depois da morte vai encontrar paraíso. Então você vai abrir mão da sua vida? Será que Deus, né, quer isso? Quer que um filho abra mão da vida para poder depois? Então quando e tem muita gente que vem naquela questão que você falou da ansiedade, do buscar o é. futuro, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser Quando eu feliz. Quando eu me casar, separar, vou ser feliz. Quando eu ficar rico, vou ser feliz. E assim por tá diante. sempre lá no futuro, nunca está no presente. Nunca está no presente e de repente ele morreu. E agora eu morri e não fui feliz porque eu estava sempre procurando. Depois que eu morrer, eu vou ser feliz. Não sei, não sei, não sei até que ponto. Ó, a Bia diz assim, ó, eu pessoalmente não acredito que seja falta de fé, mas quando se tem fé, ajuda. Concordo plenamente, Bia. Mas É o que isso que aí. acontece? A falta de fé vai atrapalhar, agora a presença da fé vai ajudar, mas nós temos ali causas orgânicas, então eu posso estar comendo algo ou não comendo algo e isso me trazer depressão? Pode, tá? A falta de sol, por exemplo, o sol é um antidepressivo assim maravilhoso. Por quê? Porque aumenta a produção de vitamina D. Então, isso comprovado cientificamente, mas ninguém mais toma sol hoje. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade de tomar sol. Eu saio daqui muito cedo, chego no trabalho, passo o dia inteiro fechado lá, volto para cá já está de noite. Nem sempre no final de semana eu consigo tomar o meu sol da forma como deveria, né? Sem roupa, tem que estar lá meio peladão para poder pegar esse sol da melhor maneira possível. A Júlia diz aqui, ó, desculpe Lombardi, pessoa doente não pensa em religião, dinheiro, nada, não tem visão para nada. Desculpa, discordo. A Júlia colocando, não precisa pedir desculpa não, né, Nelson? Estamos aqui num debate Não, livre. É é uma roda livre. livre aqui, né? Tudo é livre aqui, estamos tudo junto aqui. Daqui a pouco a gente sai no cacete. Eu e o Exatamente. Nelson aqui, tudo É, no livre também, né? e ela vai entrar no cacete porque ela está puxando o saco do Davidson aí, ó. Muito bem, muito bem. Então, o que acontece, Nelson e todas as pessoas que estão ouvindo? A gente precisa, em primeiro lugar, estar atento para o que está acontecendo. Perceber, tá? Eu já atendi muitas pessoas que chegaram, cujos familiares chegaram ao suicídio e a pessoa não percebeu que aquilo estava se agravando. Não, amanhã melhora. Não precisa procurar ajuda. Então, isso é uma coisa grave. A gente precisa observar o processo depressivo. A Júlia diz aqui, ó, quando estamos em depressão, ficamos cegos, surdos, mudos, muito. Concordo, Júlia. É uma tristeza que não É, acaba nunca, né? só Pode falar, Nelson. colocando aqui sobre a qualidade da fé, não é que quando a pessoa está doente, você vai colocar ela para ter fé. Aí já está doente, aí já é outra coisa. É a pessoa que tem fé, ela não entra em depressão como ela não mergulha em tanta depressão. É um tratamento preventivo.
não atuante ali, né? Como é que você fala, Davidson? Não é, é uma prevenção, Claro, entendeu? claro. É E isso que eu outra, e estava tem querendo estatística dizer. para isso, Nelson. Tem estatística, tá? Tem muita pesquisa científica nesse sentido, comprovando que aquela pessoa que tem mais fé, aquela pessoa que tem uma espiritualidade, ela adoece menos, tá? Não só de depressão, mas de todas as doenças. Ela adoece menos, ela tem um sistema imunológico mais equilibrado e ela acaba tendo menos processo depressivo. Só que é Olha aí, importante a gente perceber também, é aquela colocação que o Nelson fez lá, 20% da população do planeta sofre de algum tipo de depressão. Ó, o Marcos está com a gente aí. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo, querido. O que boa noite, acontece? Atanásio, também, ó. Isso, a Atanásio está Atanásio, aí boa noite. também, isso mesmo. Ó, ela está Boa noite, explicando Atanásio. aqui, Davidson, o que, que é Ó, aquele partido transtorno político. pós-traumático. Ah, agora sim, agora sim. Vamos falar sobre o transtorno pós-traumático. Pois Agora é, e sim. o transtorno pós-traumático, o que que acontece, Nelson? Já vamos voltar, depois a gente volta de novo lá na religiosidade e nessa cifra absurda de pessoas deprimidas, tá? Deixa eu falar da cifra, depois eu falo do pós-traumático. É muita gente com depressão. Isso acontece, em parte, porque nós temos hoje uma sociedade que ela cobra muito, que ela coloca muitas normas. A criança já vem do berço, já sendo bombardeada por coisas que não existiam antes. Inclusive, criança hoje não é nem mais criança. Existe uma fase da formação da personalidade que a criança precisa brincar, ela precisa estar livre, ela precisa sentir-se livre. E hoje em dia os pais querem que a criança faça aquilo que eles não fizeram. Então a criança mal saiu lá dos primeiros anos e já está, e vai para o inglês, e vai para o francês, e vai para não sei o quê, e faz isso, e coloca um monte de coisa na cabeça da criança, depois não sabe por que a criança está em depressão, está com ansiedade, e assim por diante, tá? A Júlia está dizendo que eu fiquei muito menino, fiquei um menino sem a barba, né, Júlia? Eu tirei a barba por causa do estágio. Eu estou fazendo estágio de nutrição e não pode entrar em cozinha com barba. Então eu tive que fazer a barba, inclusive tem que estar sempre bundinha de neném, a barba assim, sem barba, né? Então, olha aqui, a Janaína diz aqui, ó, sou religare, vivo pela fé e já passei por várias fases depressivas na vida, por gatilhos liberados. E essa questão de gatilho liberado, a gente já vai falar da transtorno pós-traumático e dessas cifras também, e da pressão da sociedade. Esses gatilhos liberados são coisas que a gente traz da infância que muitas vezes e precisa ser liberado, precisa abrir, precisa jogar para fora. Então a gente precisa de certa maneira ter depressão para ter contato com aquele gatilho. A Beth diz assim, ó, tem religiosos que têm depressão também. Então está dentro da pessoa. Boa colocação da Beth. E vamos Exato, a nós. Beth, deixa eu só colocar aqui, Ah, a pode falar, Nelson. religiosidade não tem nada a ver com fé. Eu posso ser religioso e não ter fé. Com toda certeza, concordo contigo também. Mas vamos nós, pessoal. A cobrança hoje em dia é exageradamente alta. Ó, a Verônica dizendo aqui, isso mesmo, depressão é um distúrbio neurológico, não tem nada a ver com fé. O que acontece, Verônica? Vamos trazer mais lenha nessa fogueira, tá? A fé ajuda pessoas que estão em depressão. E existem algumas estatísticas que mostram que pessoas que têm um tipo de crença religiosa têm uma menor tendência à depressão. E pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com espiritualidade ou com religiosidade têm uma tendência maior à depressão. Isso por pesquisa científica. Mas o que acontece? A depressão, ela é sim um distúrbio neurológico, muitas vezes, né? E muitas vezes essa depressão pode ser um distúrbio de caráter nutricional, e essa depressão pode estar ligada a uma emoção mal resolvida na infância ou na adolescência. A gente precisa descobrir qual que é, o que está provocando aquela depressão. Olha aqui, ó, bullying causa depressão, o Robson colocando aqui. Com certeza, Robson. Então, tem muita coisa que vem de lá que a pessoa se sente inferiorizada. E os traumas básicos ali, saída das fraldas, tá? O processo de entendimento, a paixão pelo pai. Ó, a Júlia diz aqui, ó, assunto que dá para discutir mais vezes aqui, com certeza. Agora vamos lá, pessoal. É muita pressão e isso provoca depressão desde a infantilidade, tá? Desde as crianças trazem isso. Esse é um ponto. Vamos falar do transtorno pós-traumático. O que é isso? Depois de um trauma, você acaba trazendo certas reações. Um exemplo muito clássico é uma pessoa que sofre um acidente de carro e daí ela acaba não querendo mais dirigir na BR ou não querendo nunca mais dirigir,
Porque toda vez que ela pega no volante, ela sente um suor muito grande, o coração dispara e volta aquele trauma, aquela situação que aconteceu. Isso é um transtorno pós-traumático. Isso acontece só com direção? Não. Aquela criança que apanhou muito dos pais, aquela criança que sofreu bullying, aquela criança que passou por uma série de problemas, que não teve o pai presente, que não teve a mãe presente, que passou por um processo de luto mal resolvido. Então tem um monte de coisas que podem trazer esse processo depressivo. Agora, uma coisa que a psicanálise discorda de outras ciências é que no processo depressivo ou na angústia da ansiedade propriamente, isso deve vir à tona. Inclusive, chega às vezes pessoas no consultório, a Bia diz aqui, ó, eu sofri um acidente gravíssimo e quando me encontro em situações com o carro, sinto o cheiro de sangue e tenho crise de pânico. Bia, muito boa a tua colocação, e não é só você que passa por isso, né, de diversas maneiras, e precisa dissociar. Provavelmente você já fez terapia, já trabalhou com algum profissional para fazer essa dissociação, para separar uma coisa da outra e para você avançar melhor. Ou seja, tem tratamento para transtorno pós-traumático e para tudo tem tratamento, né? Ó, tem tratamento para esse transtorno? A Júlia perguntando, com certeza tem, e tem resultados fenomenais. A pessoa Aí é que entra o processo. Muitas vezes, e pessoal, é importante lembrar que tem psicólogo no SUS, tá? Ou seja, tem o CRAS aí que ajuda também, né? Ou seja, existem muitas opções de tratamento. E tem pessoas que fazem, tem estudante de psicanálise que faz tratamento, tem grupos de apoio e muita coisa boa nesse sentido para você ser ajudado. Mas vamos nós, voltando aqui, ó, a Júlia aqui, ó. Você ajuda com isso, Davidson? Sim, Júlia, atendo muitos pacientes nessa direção, tá? Tanto em terapia coletiva quanto em terapia individual. A Bia diz assim, a psicanálise ajuda em algo também, com toda certeza. O que a psicanálise faz? Ela procura trazer, eu trabalho com psicanálise estrutural, vai trazer a estrutura, vai trazer a base, da onde que veio isso. E é importante que essa dor que a pessoa está sentindo, por exemplo, na depressão, essa tristeza, é para te comunicar com a raiz do problema e te curar. Tá, David? Você está dizendo que a depressão é um processo de cura? Sim, depressão é processo de autocura. Ansiedade é processo de autocura. Para a psicanálise, tá? Para outras ciências, essa história é outra. Por que a psicanálise pensa assim? Porque através da depressão do meu paciente eu consigo tirar aquela angústia que ele está sofrendo, aquele trauma que ele passou lá atrás. Eu consigo tratar disso através da angústia, através da depressão. Eu preciso mexer, não tenho que fugir da depressão. Muitas vezes é preciso a pessoa ser medicada, porque essa depressão pode levar a um suicídio. Mas no trabalho da psicanálise, o que a gente faz é levantar esse trauma para poder tratá-lo de uma forma mais profunda. E poderíamos realmente, como foi a Júlia que falou ali, né, passar aqui muitos dias falando sobre isso, e é importante falar sobre isso. Você que tem filhos, observe isso na tua família. Você que tem um pai que está em depressão, tem filhos, tem irmãos, pessoas que estão em processo depressivo, por favor, cuide, observe e procure tratamento. A Júlia diz assim, ó, viu, pessoal? Estamos no lugar certo. Obrigado, TV Rio Mafra. Que legal. Essa iniciativa, Júlia, do Nelson, realmente é louvável, sabe? O Nelson, com esse trabalho de realmente, através da TV Rio Mafra, eu sempre agradeço, isso não é segredo para ninguém, né, Nelson? Desse processo de levar ajuda para as pessoas. As pessoas precisam saber o que esse Nelson é uma figura. As pessoas precisam saber o que está acontecendo e que é possível resolver esse tipo de situação. Né, Nelson? Precisamos estar abrindo sempre. Pessoal, mande pergunta à vontade, estou à disposição de vocês. A Júlia diz assim, ó, hoje a família está em peso aqui, amém, que coisa boa reunir a família, né, Júlia? E Show de muitas bola. vezes, quando a família se afasta, Nelson, vem depressão também, a síndrome do ninho vazio. Então, quando os filhos chegam lá, vão para a faculdade, né? Daí vem a síndrome do ninho vazio. Quando se perde um ente querido, a Bia está dizendo aqui, ó, mas também nem todos que têm o transtorno ali pós-traumático desenvolvem depressão, né? Com certeza, Bia. Muitas vezes o transtorno pós-traumático ele vai trazer um nível de ansiedade muito grande. Inclusive, tem pessoas que acham que estão infartando quando tem essa síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade. Lembram? Ansiedade, depressão, tá? Dois polos. Só que o que acontece? Essa ansiedade pode gerar um quadro depressivo. Quando a pessoa começa a se sentir meio que mutilada, caramba, então não posso dirigir, então olha só, eu não consegui me recuperar daquilo,
A Beth dizendo aqui, ó, o problema é quando a pessoa não se deixa ajudar. Concordo plenamente, Nelson. E esse é um problema muito Certo. Aham. masculino. O O homem, quê? principalmente, não se deixa. O homem não se deixa ajudar. Inclusive, eu participo de um grupo chamado Guerreiros do Eu Coração. nunca Estou em fiquei doente. falta. Eu não sou Tô doente. em... Que bom, né, Nelson? Estou em falta com esse grupo propriamente, que a minha agenda está muito cheia, não tenho participado lá das reuniões. Mas os Guerreiros do Coração é um grupo só de homens. A gente faz uma fogueira lá no meio do mato e os homens vão conversar e vamos trazer Oh, esse que medo! processo Eu de pensei que você ia angústia. jogar os homens na fogueira. Aí Também cura dá, né, todo Nelson? mundo. Dependendo, tem uns caras aí que eu acho que tá lá. Tô brincando, pessoal. Não quero jogar ninguém na fogueira, não, tá? Mas Brincadeira. mas é importante, os homens eles não falam, o homem fica muito trancado, por isso que sofre tanto do coração, por isso que morre mais cedo. Precisa mudar essa trajetória, precisa fazer diferença na vida da gente. Vamos lá, Júlia diz que, ó, hoje estou Maravilha. aqui por você, minha filha, te amo, obrigada. Que coisa linda essas declarações de amor, né, Nelson? O amor Maravilha. também ajuda muito nesse processo depressivo. Exatamente. E Depois eu tem, quero que o Nelson, Davidson, pode falar que à o Davidson vontade. fale sobre luto. Depois eu quero Luto, que você fale sobre o boa, luto aí, boa. Vamos tá? falar já sobre luto, Nelson, tranquilo. Deixa eu só E fazer uma colocação aqui, ó. A Bia está dizendo, e eu por você te amo. Ah, agora virou aqui cartinha, como é que chama aquele negócio? Correspondência de amor aqui agora? Ah, Love bola. Song. Viu? Eu Muito queria bom. falar em família, falar em união. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Se você quiser ajudar aí um pouquinho também, falar em consideração, né? Se você quiser doar, em Rio Negro ele está fazendo essa campanha, tá? Pode doar onde você quiser, mas Rio Negro tem esses dados aqui, ó, o que você pode doar. Alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza. Como fazer isso? Como que você vai doar? Entregue suas doações nos pontos de coleta. É no ginásio José Miller, que fica ali em frente ao batalhão, né, o 5º RCC, ou no Corpo de Bombeiros de Rio Negro, ou na Biblioteca Pública Municipal Venceslau Muniz, ou então em outros pontos identificados com o cartaz da campanha. Tem também o Pix aí, ó, tira uma print aí, para você saber como é que faz essa entrega e também o Pix aí, beleza? Então, esse é meu recadinho. O Importantíssimo, Davidson né, vai Nelson? falar sobre... pode falar. A Relax também, a Relax Calçados também, qualquer loja da Relax Calçados está também recebendo água, principalmente água, que eles estão Olha precisando que muito de legal, água que potável lá, legal, né? que legal, Então, Nelson. depois vem Vamos ajudar, roupa, pessoal, alimento vamos não ajudar. perecível. Então, tem vários pontos aí. Qualquer ponto que tiver, vamos ajudar, vamos colocar aí, beleza? É isso aí que 100%. eu queria falar. Obrigado. Nada, Luto! imagina. Vamos lá, falar sobre luto. Luto, Depois vamos falar Nelson, sobre a Sarasvati também, que Dia das Mães. falamos. Falamos Dia das Mães, tem promoções super especiais da Sarasvati aí pro Dia das Mães aí. A gente está fazendo aquele mega feirão, preço Quer falar muito bom. agora? Tem demais. Já estou falando, né, Nelson? Acabei falando da Sarasvati aí. E a gente está fazendo aí essa super promoção. E realmente tem descontos de até 70%. Aí, oportunidade para você aproveitar esse descontaço e comprar um presente especial para a mamãe, né, Nelson? Porque às vezes compra sempre aquele mesmo presentinho da mamãe, aquela coisa, né? E tem a oportunidade de comprar um super presente aí, sabe que a loja Sarasvati é a fonte do seu equilíbrio e justamente ali você tem a oportunidade de comprar, por exemplo, comprar uma joia, comprar uma semijoia para a mãe que tem cristais que vão equilibrar a saúde, harmonizar a emoção dessa mãe. Então, algo realmente que junta o útil ao agradável. Então, você consegue trazer um presente todo especial, uma aparelho de massagem, vai aliviar a ansiedade dessa mãe, vai aliviar dores. Tem muita coisa boa lá na loja Sarasvati. Você já sabe disso, só dá uma passadinha por lá, até 70% de desconto. Está no mesmo Vamos falar do endereço ainda? Está no mesmo endereço ainda? mesmo endereço ainda, Nelson. Não ficou pronta a nova loja Sarasvati. Então a gente continua aí ainda do ladinho ali da Praça Lauro Miller. Não sei se a gente vai conseguir fazer essa mudança logo depois do Dia das Mães ou uma semana depois, porque está atrasado lá o cronograma da obra. A obra sempre atrasa, né? A gente vai ali para Maravilha. Frederico Aise, mas ainda está atrasado a obra. Falando Então, sobre está lá luto, na Nelson. Felipe Schmidt, Isso, 1418, ali junto à Praça Lauro Miller. O telefone está na telinha aí. Beleza, pode falar agora isso, sobre luto. exatamente. Vamos lá falando sobre o luto. O luto é algo que
traz uma tristeza muito grande. Quem é que não fica triste quando perde um ente querido? Claro que essa visão que a gente tem sobre o luto vai nos ajudar, vai fazer diferença, né. Então, por exemplo, existem aí, religiões que observam o luto de uma forma diferente, como sendo uma passagem, como se a pessoa estivesse passando para um outro plano, e esse entendimento desse processo alivia a dor do luto, a pessoa consegue administrar melhor. Nem sempre, tem pessoas que têm esse processo, né, ou que têm, de certa forma, esse entendimento, e mesmo assim carregam o sofrimento da dor do luto, porque independente de como for, você quer ter aquela pessoa junto de você. Então, luto é algo que traz tristeza, pode ou não levar a um processo depressivo. No meio desse luto também a pessoa pode carregar alguns processos de não ter resolvido questões com essa pessoa quando estava vivo. Então essa questão do remorso propriamente pode também levar a um processo depressivo. Agora eu não posso mais resolver, já foi embora, não está mais junto comigo aqui, eu não consigo mais trabalhar essa situação. E o luto ele tem aí entre 1 e 2 anos para ele acontecer, e nesse processo ali acaba saindo a dor e entrando a saudade. Só que muitas pessoas ficam presas no luto por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Isso infelizmente existe e boa parte das vezes provoca processos depressivos. Lembra quando a gente falou que a depressão tem uma causa? Uma das causas pode ser um luto que não se acaba. Aquela Mas pessoa está sempre preso. isso Pois aí não, não Nelson? é a não aceitação? É Com toda rebeldia, né? certeza, com toda É, certeza, é porque não o final aceitação. desse mas aí a gente tem que perguntar por que que a pessoa não aceita. Talvez ela nunca tenha talvez a formação, a estrutura emocional, É. psicológica dela tenha algumas falhas, e nessas falhas ela não consegue, aceitar uma situação dessa, né. Por Foi o isso que que eu eu disse digo, no sabe, começo. É, por isso que eu coloco que eu tive, graças a Deus, né, um pai sempre presente, sempre amigo, sempre junto. A minha mãe, né, ainda está com meu pai, já não está mais nesse plano, né, mas a minha mãe continua por aqui com a gente, e é muito bom tê-la junto aí e saber dessa amorosidade toda da mãe. Mas nem todo mundo teve isso, né, Nelson? Nem todo certo. mundo teve, É o que eu estava às vezes pode falar. colocando no começo ali da nossa fala, que sobre a rebeldia, porque nós já temos consciência e nós temos hoje em dia já, nós temos um conhecimento de alguma coisa. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, conhecemos muita coisa, né? Mas, por exemplo, aí já entra o orgulho e entra o egoísmo, porque é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, e na verdade ninguém é de ninguém, nós não temos ninguém, não temos nada. Nós estamos marido, estamos esposa, Sim, estamos filho, sim. estamos, né, mãe. Então, esse conhecimento que a gente precisava ter, né, tá certo que lógico que na hora falar para os outros é fácil. Eu já passei por isso, já perdi irmão, já perdi pai, mãe, mas a gente não se conforma. Mas é que egoísmo porque a gente quer que aquela pessoa esteja junto com a gente a vida inteira. A mãe do outro pode morrer, mas a minha não. Então mais ou menos por aí, né? Vamos ver Ah, o que a Bia está dizendo aqui, ó. vamos lá aqui, ó. Quer falar ou quer que eu fale da Bia? Pode falar. Então vamos lá, a Bia diz aqui, ó, a minha avó ganhou um livro para colorir e desestressar para o Dia das Mães. E só faltava ela tocar fogo no livro e apagar a base de paulada com a cabeça do filho que deu para ela. Isso é bom. Desestressar que é bom não resolveu. Tivesse um presente da Sarasvati, estava mais garantido. Boa, Bia. Boa, Essa foi muito Bia! boa. Agora, a Essa gente foi não boa. sabe se não desestressou no meio disso tudo também, né? Ó, o Fala, Xande está aqui com a gente aqui. Boa Xande! noite, seja bem-vindo, meu querido. O que acontece? Nesse Ah, tocante, Nelson, do luto ali, varia de pessoa para pessoa, depende da estrutura que opa, você tem. travou Mas o Davidson lá. travei? Estou travado aqui? Voltou, voltou. Voltei. Então, varia de pessoa para pessoa. Como você falou, por exemplo, que perdeu entes queridos, eu também. Na hora aquilo dói, aquilo mexe com a gente, e é natural que doa, que mexa, e que depois a gente administre isso e aprenda a administrar outras dores.
Mas, por exemplo, uma mãe que perde um filho é algo antinatural, ninguém se prepara para isso. Então a gente vem numa preparação para perder nossos pais. Todo filho sabe que um dia vai perder um pai, mas uma mãe nunca se prepara para perder um filho, isso não existe. Então, quando uma mãe perde um filho, é algo que desestrutura de uma forma muito, assim, é judiação, sabe? É muito pesado, é muito desafiador o processo de perda de um filho. Ninguém se prepara para isso. Então, isso, claro, traz uma reviravolta muito grande. Trata-se ou a própria pessoa consegue reverter em muitos casos, mas não é algo simples, né, Nelson? É algo que É, pode trazer um processo depressivo. Então, o luto pode trazer depressão, um processo de divórcio pode trazer depressão, a viuvez, né, falando em luto aí também pode trazer depressão, perda de um ente querido e uma série de outras coisas. Perder um emprego, aquela pessoa que trabalha sempre no mesmo emprego se aposenta, pode trazer um processo depressivo, uma injustiça que a pessoa passe, que foi humilhado por alguém, que fizeram tal situação no trabalho ou entre a família. Tudo isso pode trazer um processo depressivo e se a pessoa tem estrutura para suportar aquela dor, tudo bem, toca adiante. Mas nem sempre a pessoa tem essa estrutura, né, Nelson? perder o filho só se. É como a Bia falou ali lá, a mãe pode perder o filho se ele não, se ele não for, se não passar na loja Sarasvati ali, né? E comprar alguma coisa, ela vai perder o filho. Boa, Ai, boa. ai, essa Bia. Ai, deixa eu ver aqui, ó. A família aqui está em peso aqui, ó, Júlia. Graças a Deus, não. O que é? Não Eu se lido ri, como bem é que com é? o luto, ela disse aqui, ó. Lido bem com o luto. Que E o que, bom, que a Júlia, que Bia está bom. dizendo aqui, ó? Na minha opinião, não é egoísmo ou rebeldia. Ninguém está preparado para perder alguém que amamos. Sabemos que um dia isso vai acontecer e ficar triste e desejar que isso não tivesse acontecido. Não torna as pessoas egoístas, mas pessoas sentem mais que as outras. Não aceitar que a pessoa se foi é uma coisa, mas sempre lembrar com tristeza ou desejar que a pessoa ainda estivesse aqui não nos torna egoísta. Esta é a opinião da Bia. Muito bem, Bia, muito Essa é a tranquilo. sua Todas as opinião, opiniões Bia. são válidas de Aceitamos. todo lado, né? Com certeza a gente aceitamos em relação a tudo, tá? Agora, o que que acontece? É importante, em meio a tudo isso, a gente entender que existem ciências que trabalham esse processo, né? Então, assim como você está com dor de dente, vai lá no dentista e o dentista vai lá sei lá, e abre o teu dente e limpa a cárie e passa uma massinha lá, ou eu aqui não estou menosprezando dentista não, gosto muito da classe aí, gosto muito da dentista que cuida dos meus dentes aí também. Mas você, assim como você resolve esse tipo de situação lá no dentista, também a dor emocional tem formas e tratamentos para ajudar a pessoa a sair daquilo. Não precisa ficar se arrastando uma vida inteira achando que eu passei por um problema e agora eu tenho que permanecer assim. Não necessariamente, e a gente está aqui para falar justamente da necessidade de você procurar ajuda. Procure ajuda e resolva essa questão. Nelson, estamos com 58 minutos já de Falar em participação, né? tratamento, ó, falar de tratamento aí, ó. Isso, Nelson. Até já estavam perguntando aí de tratamento, né? Eu faço tratamento no consultório de forma individual, mas faço também tratamento coletivo. Então, quem tiver interesse aí, ir lá fazer uma aula, é uma aula experimental lá no Sarasvati Therapeutic Ashram, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. É só entrar em contato com a gente e a gente vai te fornece esse voucher aí para você fazer gratuitamente, tá? Experimentar participar do curso de forma gratuita para ver se você gosta e se você gostar pode fazer esse tipo de trabalho. Esse é um trabalho coletivo e que tem trazido resultados fenomenais durante aí muitos anos. Existe o trabalho coletivo e existe o trabalho individual. Aprender a meditar, aprender a relaxar, aprender a aliviar tudo isso. Ó, a Bia está aqui, ó. E olha que o livro para colorir era para desestressar.
E a calanga velha, que Deus a tenha, fez o maior barraco dizendo que isso não era presente de Dia das Mães. Isso era um insulto, ela odiou o presente. Não desestressou, ela jogou o livro para as traças comer e só faltou deserdar o pobre do filho. Pô. Essa foi muito boa, Bia. Maravilha, pessoal, gente! mais perguntas, continua? Nelson? Ou Será não? que a gente Pode falar. continua semana que vem de novo com esse assunto? Eu acho que seria interessante, né, Nelson? Tem muita coisa para ser falada, inclusive sobre a prevenção do suicídio. Quando você começa a observar que alguém está precisando de ajuda, precisa trazer essa ajuda, dar esse apoio para poder. Ó, a Júlia está dizendo aqui, ó, obrigado, meninos, linda noite para vocês, tá? Ajudar as pessoas nesse sentido para evitar que o pior possa acontecer, né, Nelson? Tivemos um caso aí, ó, que em Mafra, né, em Rio Negro, aí, ó, na ponte lá também. Por isso que a gente também escolheu esse assunto aí. Isso foi recente agora. Uma pessoa aí que está tentando contra a própria vida, né? Como é importante a gente ajudar, né? Imagina o desespero, a angústia para uma pessoa chegar a tentar contra a própria vida. E o quanto muita dor, pode ser ajudado. Muita dor. A pessoa quer se ver livre daquela dor, não sabe o que fazer e acredita que tirando a própria vida vai conseguir aliviar essa dor, né? Estou à disposição, Nelson, de você e de toda a TV Rio Mafra. Nada de livro para a mamãe e para a Beth aí, ó. Não, melhor não, melhor não. Dê um presente da loja Sarasvati, um colar, uma pulseira lá da loja, um aparelho de massagem. A sua mãe vai ficar muito feliz. Olha o que a Júlia está dizendo aqui. Por que não fazemos esse mês desse assunto como preventivo do suicídio? Fica a dica. Beijos. Olha que interessante, Legal, Nelson. Nelson que manda nessa linha aí, ele já vai ver o que a gente faz. Não, eu não mando nada. Quem manda aqui são eles. Eles que estão. Se eles pediram, a gente faz. Então tá beleza? A Bia, kkkk. Então é isso aí, Davidson. Vamos continuar semana que vem o mesmo assunto? Pode ser, Davidson? Bate-papo, com certeza, Nelson. Aí a gente traz mais questões relacionadas a esses pontos e o pessoal também traz mais perguntas para a gente responder. Tá, eu vou estudar um pouquinho mais, Júlia. O que mais aqui, ó? Se você não quiser ser insultado, não dê livro nenhum, velho. Maravilha. Então, acho que é por aí, né, meus amigos, meus queridos. Vamos, então, a gente vai... Vamos aí, então... Onde é que eu estou aqui agora? Acho que é isso, então, né, Davidson? Vamos nessa? Tudo certo, Nelson. Vamos nessa. Vamos descansar para a caminha lá, dormir um pouquinho. Cada um na sua, né, Nelson? Mas vamos para a caminha. Eu vou na minha, você vai na tua, hein, Davidson? Isso, melhor assim, né? Muito obrigado, Pepe. Desculpe as brincadeiras aí. Desculpe, Imagina, não desculpe, não. Eu que agradeço, Nelson. Obrigado para o Davidson. Obrigado pela participação de todas as pessoas aí que participaram conosco. Semana que vem nós vamos continuar. Tamo junto. Quarta-feira, de novo, às 21 horas, com Papo Cabeça. Tchau. Tchau.